Apologética Católica. O Espiritismo e seus erros. A Sagrada Escritura nega a reencarnação. A morte é uma consequência do pecado original. Quem nos traz a vida novamente é nosso Senhor Jesus Cristo, através da redenção. Não há segunda chance. Como está em São Paulo, abre aspas, está decretado que o homem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Abre aspas. Assim o homem, quando dormir, não ressuscitará, até que o céu seja consumido. Não despertará, nem se levantará de seu sono. Fecha aspas. Jó, capítulo 7, versículo 12. A doutrina espírita, com o seu reencarnacionismo, defende que o homem é o seu próprio salvador. Cada um se auto-salva através da iluminação progressiva. Portanto, há uma negação da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. A tese de que São João Batista é Elias reencarnado, como eles defendem, não procede, visto que São João respondeu peremptoriamente a uma comissão de judeus que o interrogavam a respeito. E ele disse: não sou Elias. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Depois, na própria transfiguração do Tabor, apareceram Elias e Moisés. Ora, pela tese espírita, o espírito toma a forma do último corpo que habitou. Como São João já havia morrido, não seria possível ele aparecer como Elias. As palavras de Nosso Senhor só podem ser entendidas no sentido que a Igreja ensina, ou seja, que São João Batista era como um outro Elias. Se assim não for, a Bíblia estaria em contradição e a própria tese espírita cristã ficaria sem fundamento. A morte é, pois, uma consequência do pecado e um castigo sobre os homens, que precisam da graça que nos vem através da redenção. Onde está escrito que a ressurreição será em nosso mesmo corpo? A ressurreição da carne é um dogma católico, constante no credo, base da fé católica. Na Sagrada Escritura, são inúmeros os trechos que afirmam explicitamente a ressurreição de nossa mesma carne. Jó, no meio de seus sofrimentos, com sua carne já corrompida pela lepra, consolava-se com a lembrança de sua futura ressurreição. Jó, capítulo 19, versículo 35. Os irmãos Macabeus também. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 2. Marta também disse a Nosso Senhor: sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição que haverá no último dia. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24. Não apenas os santos ressuscitarão, mas também os réprobos, como se lê no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, e em São Mateus, capítulo 25, versículo 31. Além disso, a ressurreição de todos os homens será instantânea e universal. 1 Coríntios 15, versículo 62. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou muitas vezes que ressuscitaria os mortos. E ele disse: virá uma hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que obraram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que obraram mal sairão para ressuscitados para a condenação. Capítulo de João, capítulo 5, versículo 28. E mais: o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55. Cristo provou diversas vezes que tem o poder de ressuscitar os mortos e nos disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Ao mesmo tempo, se só a alma fosse punida ou recompensada, a retribuição aos méritos dos homens não seria perfeita, diz Tertuliano. Porque muito boas obras, como o jejum, a castidade, o martírio, não podem ser realizadas senão por meio do corpo. É, pois, justo que ele participe da felicidade da alma. Quando diz Teodoreto se levanta uma estátua a um general vitorioso, gosta-se de o representar com a armadura que usa no combate. E a alma não deveria ser glorificada no corpo em que venceu o seu inimigo? A retribuição é, pois, a razão última da ressurreição. Depois, Cristo quis salvar o homem todo, em corpo e alma, e, portanto, pelo seu sacrifício, só tivesse salvado a alma, sem o corpo, a redenção seria incompleta. O demônio, na sua obra de destruição, teria sido mais poderoso que Cristo, na sua obra de restauração. Isto é impossível. O triunfo de Cristo foi completo. Abre aspas. Por um só homem entrou a morte no mundo, e por um só homem a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Podemos transcrever citações múltiplas na mesma linha, o que não deixa margem a dúvidas em relação à ressurreição da carne. Abre aspas. Este corpo corruptível revestirá a incorruptibilidade, e este corpo mortal a imortalidade. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Nós teremos, portanto, os mesmos corpos, e não outros novos, a fim de que receba o que é devido às boas ou más ações que houver praticado enquanto andava revestido de seu corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Filosoficamente, explica Santo Tomás de Aquino, abre aspas, ainda que dentro de 10 ou 12 anos, todas as moléculas materiais do nosso corpo hão de estar mudadas, o nosso corpo conserva-se idêntico a si próprio, porque o princípio, a substância, são os mesmos. Assim, os corpos ressuscitados conservarão a sua identidade, ainda quando todas as moléculas materiais lhes não fossem restituídas. Fecha aspas. Santo Tomás de Aquino. A comunicação com os mortos é real ou ilusória? Existe a possibilidade de almas que estão no purgatório pedirem oração pelos vivos. Todavia, a comunicação com os mortos nunca pode ser provocada. Não se ache no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 ao 14. As diversas condenações ao espiritismo na Sagrada Escritura. Se uma pessoa recorrer aos espíritos adivinhos para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar espíritos será punido de morte. Levítico, capítulo 20, versículo 6 e versículo 27. Em Isaías, vemos que é do espiritismo
que se trata quando Deus fala de feitiçaria, adivinho e etc. Pois no capítulo 8 e 19